O André, e você, como investidor de ações, é da escola do Value Investing. Mas existem vários sabores de Value Investing por aí. Qual que é o seu? Eu falo que nós temos uma filosofia muito próxima do Value Investing, né? Basicamente, a gente não gosta de pagar mais do que a gente está vendo de valor, Que é o padrão do que é o Value Investing. padrão. Não temos os preconceitos que alguns investidores valor puro têm, de não investe em commodity ou não investe em financials, que você não consegue de fato ver o ativo, né? Então você tem algumas particularidades em alguns gestores, nós não temos isso. Para nós é tão somente observar qualquer que seja o ativo, qual o valor que nós oferimos e quanto que o mercado está dizendo que está valendo. Quando essa diferença é muito grande, a gente identifica como uma oportunidade. E quando fica, obviamente, muito caro, né, a gente avalia que o mercado está antecipando para aquele risco percebido muito, a gente só desembarca, né? Então, muitas vezes a gente gosta de uma empresa, mas a gente acaba abrindo mão daquele investimento naquele momento, entendendo que o mercado exagerou, esperando só a hora de voltar. Aconteceu com a Renner algumas vezes, né? A Renner é uma empresa que a gente gosta muito, e já as 3, 4 vezes que nós investimos em Renner nos últimos 20 e tantos anos, a gente ganhou dinheiro. E ganhamos bem. Vocês entraram e saíram dela A várias gente, vezes. então, mas em alguns momentos, como recente, o mercado começa a penalizar como se a empresa nunca mais fosse aquela, né? A última oportunidade teve um resultado que veio um pouco abaixo por causa de um PLR que o mercado não entendeu direito. Tava R$ 10 a ação. A gente foi do 10 para o 19 em, sei lá, 3, 4 meses. Não é o que a gente gosta. Óbvio que ficamos felizes, mas não é o que a gente imaginava quando entrou. Mas a gente vai. A palavra que eu gosto de usar é acumular. Tem ações que nós acumulamos. Tá caindo, vai comprando. Tá caindo, vai comprando. Porque a gente tem uma horizonte de muito longo prazo de valor, né? É, Por exemplo, atualmente a gente gosta muito da SLC, que é uma empresa agro, né? E assim, é uma empresa. Eu falei outro dia, se botasse uma arma na cabeça, qual ação você fica, só pode escolher uma para 10 anos, eu vou de SLC. Não necessariamente é a que mais vai subir, mas é sempre a relação risco-retorno. Lá eu consigo ver valor de uma forma incrível, né? Então a vontade é comprar. Caiu de novo, ela tá performando mal esses últimos meses. A gente fica quase que feliz, não vou falar que fica feliz, mas a gente fala, pô, espero que entre recursos para a gente poder comprar mais nesses preços. Tá certo. Né? Mas vamos tentar que você me explique qual que é a sua metodologia. Porque assim, achar uma ação que está abaixo do seu preço, do valor intrínseco, como o pessoal do Value Invest fala, e comprar porque ela está muito abaixo, isso é o livro caixa, o padrão, assim. O que você faz? Quais são os critérios que você usa para escolher, para investir numa ação? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando eu era mais novo, e eu sempre fui velho investor de cabeça, né? Então, quando eu estava do banco, meu chefe lá, Antônio Cury, o primeiro chefe que eu tive, ele também gostava muito de equity, eu vinha lá para ele com umas ideias lá de umas ações que ele gostava, porque ele era um cara que gostava muito de equity também, o que é raro em tesouraria de banco, né? E já era raro por causa desse viés de renda fixa, mas muitas vezes entendendo que aquela empresa estava muito barata porque tinha ativos, né? Era uma coisa fácil de ver. Às vezes um grande terreno, enfim. Amadurecendo, eu percebi que não adianta só ter os ativos, mas precisa fazer aqueles ativos girar em caixa, ter uma vantagem competitiva em relação a outras que vai fazer com que aquilo garanta que aquela empresa vai continuar gerando valor e não destruir valor. Então eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu falei, a ação da Bardella tá abaixo do caixa, anos 90. E aí tinha um chefe que falava, pô, caixa evapora. Quando você tem 20 baixo, você não está entendendo como assim o caixa evapora. Hoje é muito mais fácil perceber como tem empresas que destroem valor. E agora, quando estava recente nessa bolha de poucos anos atrás, muitas empresas fizeram IPO, levantaram dinheiro e tinham que justificar o uso desses recursos, por exemplo, a Sequoia, aquisições horrendas, né, que viraram pó poucos meses depois, né? Então o caixa em si também, você ter esse valor que você vê também não é tudo. Então a sua pergunta é muito pertinente. O que faz com que a gente realmente saiba que nesse caso é diferente, que esse valor está lá e vai ficar? Principalmente a vantagem competitiva da empresa e a governança.
alinhamento de interesses, né? Quando você vê uma empresa que tem um acionista de referência, um controlador de preferência, isso para a gente tem um valor muito grande. É o cara que conhece aquele setor, ele conhece a empresa, ele está de olho nos concorrentes, ele está antenado e ele se preocupa com caixa mais do que você. Então é o tipo de empresa que a gente busca. Não é só olhar é barato, mas é uma empresa largada na mão de, por exemplo, vamos dar o exemplo da Braskem hoje. Qualquer um que olhar a Braskem vai falar, pô, tá barata, né? Tá uma dívida gigantesca, um momento ruim, um desalinhamento total de interesses, né? Então a gente não investe, a gente olhou ela, a gente chegou a ter Braskem algumas oportunidades, a gente saiu, enfim, a gente estava acreditando que pudesse ter uma venda, enfim, chegamos a vender um pouco a 30 e tantos reais, não faz, sei lá, até 2 anos e meio, alguma coisa assim, ficamos com a posição residual que a 17, 18 reais a gente saiu. A última vez que eu vi estava 8, 9, enfim, tá menos da Sim. metade, ou seja, tá barato, ela tem ativos valiosos, né? Ela poderia vender subsidiárias dos Estados Unidos, as que ela comprou da Sunoco, a Central do México, enfim, ela poderia vender ativos, reduzir bem a dívida e aguardar um momento melhor, mas a gente não consegue ver os catalisadores desse movimento a favor da empresa. Então, ela na mão dos credores, qual que é o interesse do credor? Valorização ou garantir fluxo de caixa para pagar as dívidas, né? Então, essa questão das vantagens competitivas da empresa, mais a governança resumidamente, a parte da análise qualitativa é muito mais importante do que só a quantitativa. Isso que eu ia te perguntar, porque não é só análise quantitativa. A Não, qualitativa pesa mais do que a eu diria que quantitativa. a qualitativa pesa mais. Qual que é a diferença? Quando você pega lá também nos idos lá de décadas atrás, que as pessoas não tinham acesso aos números como hoje, não tinha Excel. Os primeiros que eu conheci gestores de bolsa, o cara olhava a empresa no máximo 1, 2, 3 múltiplos, né? Price to book, PE, etc. Mas era a temática. Ah, essa empresa é boa porque vai vir com resultado bom. Ele comprava. Quanto vale a empresa? Não tinha a menor ideia. O pessoal, eu vi isso, né? Que me contaram. Né? As pessoas compravam ações, e nos Estados Unidos até hoje você vê umas coisas meio bizarras, né? É difícil, tem empresa que é difícil encontrar o número de ações no site, quer dizer, não é uma informação imediata. Eu não consigo pensar em comprar algo que eu não saiba quanto está valendo. Então eu preciso ter na cabeça o número de ações e preço, para começar, e depois a dívida líquida, para ter uma ideia do EV, do que a gente está tratando, né? Mas o qualitativo é aquilo que fala sim ou não. Então, quando, por exemplo, você vai visitar. Pode estar barata, mas a governança... Pode estar barato. Se a gente vê um horror qualitativo ruim, É. putz, precisa de mais barato ainda para poder. Não é que você nunca vai investir numa empresa que tem uma governança pior. Eventualmente num tático, né, se tiver dinheiro na mesa, alguma oportunidade, etc. Uma coisa menor, mas não é com isso que a gente acha que vai ganhar dinheiro no longo prazo. Pode ter um movimento tático. Então, o qualitativo é o que me fala, putz, essa empresa é aquela que é para você comprar e deixar 10 anos. Esse é um sinal muito positivo para a gente do qualitativo. Você fala, pô, poderia esquecer essa ação 10 anos, tipo um Itaú. Itaú eu tô desde 2011, continuamente. E só não tô antes, porque antes eu ainda acreditava que tinha alguns bancos mais baratos, né? E eu que vim de banco, enfim, até aprender na época que teve o caso do Pan-Americano, do BIC e outros bancos, que não necessariamente aquilo que você via nos balanços e conversava com o tesoureiro, etc., era a realidade. E eu falei, pô, o Itaú eu conheci, eu passei por lá, conheci bem os processos, as pessoas que tocam o banco, né? Então, eu confio no Itaú. Esse qualitativo é difícil de você mensurar, mas para mim tem um valor muito alto. Enquanto alguns bancos, os quais eu não conheço com a mesma, por exemplo, o BTG Pactual, eu não tenho dúvida que eles são competentes em ganhar dinheiro, mas eu não conheço por dentro. E obviamente é mais caro, né? Se talvez estivesse muito mais barato que o Itaú em múltiplos, etc, né? Então, eu não tenho um conforto para explicar tudo o que acontece, por não conhecer. No Itaú, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Então, isso favorece muito esse investimento. Então, um banco, para mim, para eu sair do Itaú para um outro, não é uma coisa trivial. Vários analistas que passaram pelo setor financeiro nosso, o Bradesco está barato. Eu falo, putz, o Bradesco sempre vai ser mais barato que o Itaú. Mas são coisas não comparáveis.
Em algum momento se acreditou que o Bradesco ia convergir em ROI, etc. Então a gente até underperformou, mas aquilo para mim eu não via enquanto o que eu observava de que o Itaú fez com a Ágora, desculpa, o que o Bradesco fez com a Ágora e o que o Itaú fez com a XP. Como cada um ganhou dinheiro ou não ganhou com ativos, né? O Bradesco foi o primeiro a comprar a Ágora. Sim. Poderia Foi um até dos arrebentar. primeiros a entender o que estava acontecendo nesse mundo de plataformas, né? E assim, a Ágora, basicamente nada acontecia lá. O negócio foi decaindo, foi ficando largado. Já o Itaú falou, putz, eu talvez não tenha essa cabeça de internet, deixa eu ver essa molecada mais nova que o Benchimol e os que sabem fazer, vou entrar como sócio, deixa que eles tocam. Aí juntou, vamos dizer, essa agilidade dos jovens com a placa do Itaú, poxa, XP arrebentou. Aí o Banco Central não permitiu que eles fossem comprar, Eles venderam. também venderam, e num valuation excelente. Ganharam né? muito dinheiro. Ganharam 20 e tantos bilhões, foi o melhor tiro, foi do Itaú. Mais do que dos sócios fundadores, que ficaram muito mais tempo. Então, assim, é uma diferença grande. E que você vai ver, a mesma coisa na Ever. O Itaú viu, pô, movimento de ir para offshore. Pô, esses caras estão fazendo direito. Vai lá e compra metade, deixa os caras tocarem. Então, assim, claramente é um banco que... Enfim, eu acho que o Itaú nunca teve tão bem que nem está hoje. Nunca teve uma gestão tão boa que nem a atual.